Olá, pessoal! Boa noite! Tudo bem com vocês? Vamos chegando. Já estamos online. Já temos pessoal. A nossa convidada já entrou. Pessoal, eu gosto sempre de falar um pouquinho antes de começarmos a live, antes de eu chamar a convidada. Então, o que eu vou falar com vocês um pouquinho? Essa semana toda, eu estou fazendo posts no meu Instagram sobre controle de jornada, o que é controle de jornada e tudo mais. Então, se vocês forem no meu feed, vocês vão verificar que eu iniciei a semana com se você sabe o que é controle de jornada. Coloquei também um post sobre qual é a diferença de horário de trabalho e jornada de trabalho. Um outro post também foi quais as situações dispensam o controle de ponto do empregado. Lá menciona sobre o artigo 62 da CLT. Depois eu também coloquei quais são os tipos de controle de jornada. E nesses tipos de controle de jornada eu coloquei os 4 que são autorizados a utilizarem, são autorizados a utilizarem nas empresas. Todo mundo acha que depois que entrou o ponto eletrônico, todos os outros foram cancelados, tipo o cartão cartográfico ou o ponto manual. Não, não foi cancelado, pode ser utilizado ainda, tá? Então, olha, os 4 tipos de controle de jornada que existem ainda hoje é o ponto cartográfico ou mecânico, é aquele do relógio que você coloca o cartãozinho. O mecânico é aquele que você abaixava a alavanquinha. Eu comecei nesse, quando eu comecei a trabalhar. Olha como eu sou antiga, hein? Entreguei minha idade. E também, então, aquele hoje mais moderno, você enfia o cartãozinho e ele carimba automaticamente a hora, o dia, se entrada, saída. Tem também o ponto manual. Você faz a folha de ponto, que o próprio colaborador tem que fazer preenchimento à mão, tá? E ele assina no final. Não pode ter rasura, não pode ter horários britânicos, tipo, se ele trabalha das 8 às 17, ele sempre coloca 8, sai às 11h30, volta meio-dia e meio, sai depois às 17 horas. Não pode isso. Juiz nenhum aceita como documento, como controle de jornada, tá? Fica parecendo que a pessoa chegou no final do mês e escreveu tudo de uma vez só. Então, não pode ter horário britânico. Tem também o ponto eletrônico, que é aquele que são os relógios, que todo mundo em 2011 ficou louco e começou a colocar e gastar uma fortuna, porque achava que era obrigatório ter, que tem que ter um software homologado pelo governo. Não é obrigatório, como eu disse, pode ter os outros tipos de controle de jornada também. E o que nós vamos falar hoje, o ponto alternativo. Lembra que eu sempre falo para vocês que mesmo que você coloque um colaborador para trabalhar em home office, mesmo que no artigo 62 diz que não há necessidade de controle de jornada, eu acho que é o ideal ter. Por quê? Porque ele pode futuramente entrar na justiça falando que ele trabalhava mais do que o horário de trabalho dele. Então eu acho muito interessante manter uma jornada, um controle de jornada de trabalho de home office. E o ponto alternativo ou o ponto online. Em 2018 eu fui na CONAR, que é um congresso de RH em São Paulo, e conheci o Ponto Mais e fiquei muito encantada. Passando algum tempo, depois em 2019 eu aluguei uma sala e do lado da minha sala tinha 2 representantes da Ponto Mais, olha que maravilha. E uma delas é a Soraya Vieira. A Soraya Vieira, ela é vendedora e representante na área de software desde 2015. Atualmente representando as empresas AO3, IOB, né? Ou Ponto Mais. Então vamos chamar a nossa convidada, a Soraya Vieira. Soraya, vamos lá. Mandei o convitinho. Olá! Boa noite, Boa noite, Soraya, tudo bem? tudo bem com você? Tudo ótimo, muito feliz de eu estar falando com você e eu queria que você falasse um pouquinho sobre você. Ah, legal. O prazer é meu, né, de estar participando aqui no seu Instagram. Muito legal, assim, os conteúdos que você posta. Achei, assim, sensacional. Acho que todo mundo deveria ver, todo mundo deveria acompanhar, porque é utilidade pública, né? As informações aí
de graça pra gente. Ah, que legal. Então, como você disse, meu nome é Soraya, eu tenho 27 anos, sempre trabalhei com venda minha vida toda e estou aí há 6 anos no ramo de software, né, de tecnologia, representando aí as empresas AO3, IOB e Ponto Mais agora, né? Então, trabalho desde sempre na área de software, tenho um pouquinho de conhecimento, né, para passar para vocês. Trabalho com o José Carlos aqui no nosso escritório, né, que você já conhece. Ele Sim. também é fera, muito mais fera que eu até, né? Nossa, conheço o Zé E Carlos, como eu estava falando para você antes. Conheço nem sei quantos anos, mais de 10 anos. mais de 10 anos, então. E aí eu acabo focando um pouco mais nessa parte do ponto mais, né? Eu acabo conhecendo um pouco mais. Mas o José Carlos também está aqui para ajudar também todo mundo e contribuir com informação. Acho que ele está assistindo aí Eu para amo. ajudar a gente. Oi, José. E obrigada de novo pelo convite, viu, Beth? Fico muito feliz aí por você lembrar sempre da gente. Não, assim, foi o que eu falei. Eu conheci o Ponto Mais antes de te conhecer, lá no Conar, em São Paulo, e eu fiquei encantada, porque eu não sabia dessa versatilidade. Porque o que acontece? Eu tenho clientes também que têm obras em rodovias, inclusive um deles é um cliente seu que eu indiquei ele para você e você para ele, porque eu acho que foi uma junção perfeita ali. E eles carregavam, gente, eles carregavam os relógios de ponto, umas maletas desse tamanho para as rodovias para fazer o registro de jornada. Falei, gente, Um não, já perrengue, tem uma solução que cabe num tablet, num celular. verdade. Foi a Quando solução, né, para foi, esse ramo aí. sim, para eles, para caminhoneiro também, mesmo que o artigo 62 diz que não há necessidade de controle de jornada, mas a gente sabe que existe processos trabalhistas depois disso. Então, eu queria que você falasse mais um pouco sobre o ponto mais. Ah, legal. Então, o Ponto Mais, ele é um software, né, de registro de ponto e controle de ponto alternativo, né? Com ele, você consegue fazer, né, o registro, a parte de registro, como você disse, em um tablet, né, no próprio celular ou até no computador mesmo, se a pessoa trabalha dentro da empresa, né? Nos casos de home office, no caso de obras, né, o setor de obras que é a maioria dos nossos clientes por conta dessa versatilidade, né? E também trabalha com um ponto alternativo, né? Que é via QR Code, né? Aquele códigozinho que hoje em dia está todo mundo habituado a usar, É. né? E também via reconhecimento facial, tá? Então, ele entra aí, além de ser um sistema de gestão de pontos, um sistema de registro de ponto, ele entra também na parte de registro alternativo, né? Que são essas duas formas que eu falei, o QR Code e o reconhecimento facial. Além, né, de toda a parte aí de gestão que ele faz, né, tem um diferencial aí da questão do dia a dia para RH, para não ficar aquela correria, né, ser mais o que ninguém conhece nos anteriores, né, quando não tinha tanta tecnologia assim, como era corrido, né, final de mês, fechamento de conta, Desculpa. saúde, fechamento de ponto, como era aquela correria doida, corre atrás de funcionário que está Eu que eu atrasando diga. justificou. Então, nossa, quando a gente apresenta o ponto mais, o pessoal respira aliviado, porque não, aí ajuda, né? A gente vai falar mais pra frente como ele entra nessa parte aí para ajudar vocês, né, de RH, departamento pessoal. Mas ele é uma mão na roda aí por conta de ter várias ferramentas aí para ajudar no dia a dia, né? Para não dar essa correria e você fazer a gestão do ponto diariamente, né? Com bastante informação na mão ali, fácil. Então, é um software bem legal aí para ajudar vocês É, dessa área. a gente vai trazer bastante informação aqui sobre o ponto mais. Ele é bem completo, como a Soraya falou. Ele analisa tudo, você consegue colocar informações, recados para a pessoa, a hora que passa o ponto, o QR Code, o reconhecimento facial. Se tem, tipo assim, alguma coisa de férias, né, Soraya? Bom, a gente vai falando ao longo E da uma das live. coisas, isso, uma das coisas legais, assim, né? Principalmente por essa coisa aí de esquecimento e tudo mais, ele manda no aplicativo do celular ou até na web também
ele manda avisos, né? Ó, daqui 10 minutos você precisa fazer o seu registro, daqui 5 minutos você precisa fazer o seu registro, entendeu? Então, ele tem bastante, assim, facilidades, né, para É. ajudar vocês aí no dia a dia. Isso é muito bom, principalmente na hora do almoço, que às vezes tem gente que esquece de passar o ponto. Nossa, daí vem, Beth, esqueci de passar. Isso, não tem como esquecer, porque ele vai ficar lá pitando, É. igual um alarme. Tem gente que até não gosta, fala que é chato, mas ele fica lá te dando um alerta, um Eu pop-up no amo, eu celular. amo. É, um RH pira, né? Na linguagem popular, o RH pira, porque diminui aí, nossa, uns 90% de ocorrências. Então, E é tem muito um bom. outro cliente nosso, meu também, que agora também é cliente da Soraya, que também está implantando, e eles trabalham com obras, inclusive tem em São Paulo, Rio de Janeiro, e dentro de uma das empresas que eles prestam trabalho, que eles fazem trabalho, é uma obra gigantesca, tem até trem dentro da empresa. Então, É. também ficou super versátil para eles, porque colocam um colaborador em cada canto da empresa e não precisa ficar correndo para bater o ponto, né? Isso foi muito bom também. Isso, e até a sede da empresa, né? Tem obra, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, mas a sede, o RH da empresa fica aqui em São Paulo, Ela recebe ele tudo. consegue, recebe tudo em tempo real, consegue É, controlar tudo em tempo real, então é bem interessante também por conta disso. é maravilhoso. Ô, Soraya, eu sei que tem duas portarias que regulamentam os controles de jornada, que é a portaria 1510 e a portaria 373. Quais são as diferenças? O que fala sobre o ponto alternativo? Você pode passar para gente? Ah, legal. Então, a portaria 1510, ela foi criada lá em 2009, né? Mas para garantir, assim, meios mais eficientes de controle de jornada, né? Porque antes já tinha, mas assim, não tinha muito obrigações, deveres, o que podia e o que não podia. Então, ela trouxe uma série de coisas, assim, para regulamentar certinho, né, o controle de jornada. Uma coisa, por exemplo, que podia fazer e passou a não poder mais, que Hum, proibir o registro do ponto do funcionário. Né? A hum. empresa, às vezes, o funcionário chegava atrasado, não, você não vai poder registrar. Né? Então, a partir daí, né, de 2009, não podia mais fazer isso. E uma das coisas, né, uma listagem até que grande aí de coisas que acabaram mudando, mas uma das coisas também que foi obrigatório a empresa fazer foi fazer a impressão, né, do comprovante de registro de ponto para o funcionário ter. Né? Sim. Ou gerar um protocolo, ou gerar uma impressão, e também ter o arquivo AFD, né? O arquivo fonte de dados, para poder, em caso de fiscalização, tá tudo ali dentro de um arquivo só para fiscalização levar, né? Para É. analisar. Então, assim, ela veio em 2009, e depois veio a 373 em 2011, e, Hum, na verdade, uma complementa a outra. A 373 veio para complementar a 1510, né? A 373 aí entra mais nessa parte do ponto mais, ela veio mais assim para regulamentar, para aderir, né? Para o pessoal poder aderir em registros de pontos alternativos, né? Ela veio aí mais para a parte tecnológica de poder ter esses pontos alternativos, como o registro por QR Code, por reconhecimento facial, né? Então ela veio para autorizar, né? Porque antigamente ainda tinha uma certa burocracia, os sindicatos ainda acabavam proibindo. Então ela veio para flexibilizar e poder autorizar esse tipo de registro alternativo, essas formas alternativas tecnológicas, tá? tá. Mas assim, daí, como você falou, que tinha alguns sindicatos que proibiam antes da portaria 373. E qualquer empresa pode aderir ao ponto alternativo ou ela tem alguma coisa que tem que ser feita ainda em relação aos sindicatos para poder implantar na sua empresa? Então, a maioria, na verdade, acaba podendo aderir sem até falar com o sindicato, mas algumas categorias precisam de uma documentação, né? Ah, Então, assim, o que eu primeiro falei lá no passo, story, né? isso, que são os documentos lá de convenção coletiva, né, para ter as assinaturas. Então, depende muito do ramo.
por assim, coincidência, o ramo da tecnologia acaba pedindo uma assinatura, né, do pessoal de convenção coletiva para você poder aderir, né? Ah, Alguns sindicatos, eles acabam até falando assim, não, é interessante comunicar, né, o sindicato, e alguns acabam já autorizando, outros pedem que tenha essa segurança aí da assinatura do colaborador falando que aceita a trabalhar com esse tipo de registro de ponto, né? Então, qualquer empresa pode trabalhar, deve, inclusive, com esse tipo de registro, mas é interessante primeiro falar com o sindicato e ver o que ele acha melhor fazer em questão de documentação. Nós temos todas as documentações, tá? Disponíveis em documento para enviar para o cliente, para ele conversar com o sindicato dele antes de qualquer coisa para ver como que vai ser feito, se vai pegar as assinaturas, né, se vai fazer uma convenção. Então, nós temos os documentos, né, a gente envia para o cliente e ele conversa, mas assim, qualquer empresa pode trabalhar com registro de ponto alternativo, tá? não tem nenhum bloqueio. Até hoje, nenhuma das empresas, o sindicato se negou. E agora, gente, mais ainda por conta do home office, e agora com o decreto que foi feito agora, semana passada, que está todo mundo louco sobre as gestantes, que tem que ficar também em home. Então, o ponto Uhum. mais só vem a agregar a empresa, só vem ajudar a empresa. E não pensa que é só para facilitar a nossa vidinha, não da RH, não. Principalmente para evitar passivos trabalhistas para as empresas. Então, é um investimento, não é um custo, não é um gasto, é um investimento no futuro que lá na frente não vai ter problema nenhum. E a gente vai É verdade. trazer, porque assim, daí tem algumas regrinhas, né, Soraya? E eu sei que tem umas 4 regrinhas básicas para implantar o ponto, na questão de configuração, de parametrização. E quais são essas regrinhas? Então, como eu falei, primeiro é interessante você comunicar ao seu sindicato, né, para ter aí o aval, né, para esses colaboradores aí estarem cientes, ver a melhor forma, né? E na Ah, verdade, assim, é mais a empresa querer, os funcionários quererem também ter um acordo aí, porque a gente sabe que tem um pouquinho de resistência, né, de algumas classes de colaboradores, né, justamente sim, por eles acharem que vai acabar protegendo mais a empresa, mas pelo contrário, é 50-50. Todo mundo sai ganhando nessa, né? Tanto exatamente. com relação à facilidade, né, no dia a dia para você trabalhar, para você registrar o seu ponto, né? Você tem no seu celular ou você tem um tablet lá dentro da empresa para registrar o seu ponto, né? Quanto para a empresa também, de ter a segurança ali para não ocorrer essas ações trabalhistas, né, que você já comentou, né? Mas a gente fala que os primeiros passos sempre são consultar o sindicato, consultar os colaboradores e ter aí a vontade de mudar a tecnologia, né, para poder aderir, né? E não precisa de muito, né? É você Não ter o seu mesmo. celular ali, você ter uma internet. No caso de você falar, Soraya, mas eu tenho uma internet muito instável lá na empresa. Ele faz o registro offline também, então não tem desculpa, né? É mais querer mesmo aderir a essa tecnologia, tá? E também o ponto alternativo, você também não pode, como a Soraya falou, que uma das portarias, a primeira, né, que foi a 1500, a 1510, que você não pode bloquear o colaborador que chega atrasado a registrar o ponto. No ponto alternativo é a mesma coisa, você também não pode limitar os horários de controle de jornada, tá? Então, se você acha que, não, terminou, já tem que bater agora, não tem essa alternativa, não. Então, essa é uma das regrinhas também que continua valendo para o ponto alternativo. E quais são as maiores vantagens do ponto alternativo que você pode falar para todo mundo? Fora esses que a gente já falou até agora. São assim, inúmeras, mas as principais, eu acho que voltado para o dia a dia do RH, né, do departamento pessoal, da empresa em si, é a agilidade, né, a não ter a correria no final do mês, né, para fazer o fechamento de ponto. Você tem informações concretas e seguras ali no seu dia a dia, na palma da sua mão, porque tem uma infinidade de relatórios onde você pode consultar vários assuntos ali em 2 cliques.
né? Então, a segurança, os dados, né, ficam todos em nuvem. Então, o pessoal acaba tendo muito problema, né, com o software local, tem algum problema na máquina, algum problema no servidor, acaba perdendo tudo. Então, é muito complicado. Papel também, rasura, vai papel para lá, vai papel para cá. Com ponto mais, você acaba eliminando o papel. Não tem motivo É, para usar papel, tá? é. Até na assinatura do ponto não precisa de papel, né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente disso. Mas os maiores benefícios para a empresa são esses: agilidade, você elimina papelada, elimina burocracia de vai e volta de funcionário no RH e sobe, desce e conversa, não sei o quê. Acaba gerando até uma comunicação mais eficaz dentro da empresa, entre funcionário e RH, diretoria, porque acaba ficando tudo registrado ali dentro do sistema, né? A segurança jurídica, como a gente já falou, porque no momento do registro do ponto, né? Sempre o sistema vai tirar uma foto do colaborador, né? Olha E só. vai registrar isso. Então, em questões de ações trabalhistas, isso ajuda demais, né? Por ter esse registro, por evitar fraude, né? Dentro da empresa ou até fora, em questão de home office, tá? Então, tem a questão também da geolocalização, porque o pessoal acaba perguntando, mas o meu o funcionário, ele é externo, ele trabalha numa obra, como que eu vou controlar que ele vai estar lá e ele não vai estar saindo da casa dele ainda quando ele fizer o registro? Lá no sistema, ele vai pegar a localização onde ele está, entendeu? Então, assim, você tem uma segurança muito grande com relação aos dados que estão dentro do sistema. É tudo muito concreto, é tudo muito seguro, é tudo muito real. Então, você tem toda essa facilidade aí, mas acho que a maior de todas é eliminar a burocracia de dia a dia, porque fica tudo lá dentro, tudo num lugar só, toda a gestão feita dentro do ponto mais. Então, não acaba misturando com outros assuntos, né, de outros sistemas, então é muito focado ali, né? Então, eu acho que o maior diferencial é tempo mesmo. Os benefícios é você eliminar a perda de tempo, tá? E Soraya, ele conversa com os outros sistemas que fazem o cálculo da folha? Sim, ele integra com a folha de pagamento, né? Várias folhas de pagamento hoje já integram, as informações se cruzam, né, pela API, né? Via API consegue fazer essa integração com a folha de pagamento e com a maioria dos relógios ponto, né? Então, caso a empresa não queira se desfazer do relógio ponto, ela pode tanto trabalhar com o relógio ponto, com o ponto mais, e com a folha de pagamento também Ah, que cruzando bom! informações. Tá, pode. Porque tem muitas empresas que acabaram investindo muito em relógio Nossa, ponto foi. Nossa, foi um e absurdo. custa caro. Aí você pode continuar utilizando. Então, daí você não tem essa questão de poder controlar localização e tudo mais, porque daí quem vai estar fazendo o registro é o relógio ponto, mas você tem a vantagem da gestão, né? Que a gestão em si do ponto, lá no ponto mais, é diferente dos outros softwares, né? Então, você tem as duas opções. E também tem empresas, como você disse no caso das gestantes, que tem um pessoal trabalhando local e tem um pessoal trabalhando home office. Então, Sim. você não quer se desfazer lá do relógio ponto, tudo bem. O pessoal que está local utiliza o relógio ponto, o pessoal que está home office utiliza tablet, web ou aplicativo no celular e controla da mesma forma, tá? Então, Você, tem trou todas essas opções. Você trouxe uma informação interessante que eu pensei aqui agora, porque tem muito dono de empresa que, bom, e eu do RH sei também que funcionário pega o cartão de outro e passa o cartão, Acontece. totalmente fraude. Isso daí, gente, pode estar da justa causa, tá? Porque isso daí é falsidade ideológica da justa causa. É, e você falou, bom, e tem a questão do QR Code, então vinha na minha cabeça, é QR Code, se ele passar o QR Code. Mesmo que ele passe o QR Code, então o sistema tira uma fotinho dele? Tira uma foto dele no momento do registro. Que É, ótimo! Quer dizer, não na tem verdade, como. Tipo, não. Na passa lá verdade, meu QR Code, não pode. não pode. Na verdade, quando a gente apresenta, um dos medos do pessoal é esse, você fala, mas
O QR Code é a mesma coisa de um cartão. Ele pode ir lá, um funcionário passar por ele, daí a gente explica que, inclusive, tem um documento para eles assinarem, para eles estarem cientes que o sistema vai fazer um registro dele, né, no Ah, momento que ótimo! do registro do ponto. Então, assim, mesmo que ele vá lá na câmera, aponte o QR Code, ele vai pedir para tirar uma foto. Ele vai falar, posicione o seu rosto para fazer a foto. Aí faz a foto. Inclusive, na hora do fechamento do ponto, o pessoal pergunta muito isso. Ah, mas e daí? Tudo bem. Aí, se foi um cara de pau lá e registrou por outro e não tem nem aí com a foto. Na hora do fechamento de ponto, vai aparecer a fotinha lá, do ladinho da imagem do pessoal. Então, você vai ver que tem um rostinho diferente ali. Que Entendeu? legal! Caso você desconfie, Muito caso você bom! desconfie de alguma coisa, tá ali a fotinha, entendeu? Então, você pode consultar a hora que você quiser, tá? Um dos Eu, relatórios, inclusive, é por conta disso. sabe, veio na minha cabeça que a gente sabe, né, que agora virou moda o pessoal colocar na internet vídeos de lives, aquelas coisas que são pegas meio desprevenidas, né? Eu fico imaginando gente que vai fazer o registro de jornada, às vezes meio também desprevenido, alguma coisa, não sei, às vezes no banheiro, alguma coisa. Home office. Deve ter cada foto. Se você for procurar, vai ter. Porque tem muita gente que acaba esquecendo. Aí vai lá descabelado, começar o dia no home office, mas tem a fotinha lá. A menina da RH, a hora que vai fechar a folha, deve morrer de rir. Além de tudo, é uma diversão pro RH, porque ele vai lá olhar as fotos e vai falar, gente do céu, olha o jeito que a pessoa trabalha em casa. Ai, Mas Deus, tira a muito bom. fotinha. Bom, então Fora você o pessoal falou. que brinca, né? Faz pose, né? Faz pose na hora Legal, da foto. que legal, não tinha Tem, pensado viu? nisso. Que legal, que Tem. legal. Soraya, você falou que não precisa imprimir o papel para assinar, mas e se eu quiser, mesmo assim, mesmo que tem todos esses controles que juridicamente valem, e se eu quiser no final do mês imprimir um espelho do controle de jornada e dar para o meu empregado assinar para eu guardar no prontuário dele? Tem essa Você possibilidade? pode. Tem sim. É que a gente fala que não precisa, porque é o seguinte, o sistema, ele disponibiliza a assinatura eletrônica. Então, como é feito isso? Na hora da parametrização, da configuração Ah, dessa assinatura eletrônica, ele vai num papel branco, né, numa folha sulfite, fazer 5 vezes a assinatura dele, legível, tentar fazer sempre mais parecida possível, e vai tirar uma foto e colocar dentro do sistema. Aí ele vai concordar com aquela assinatura, né? E quando o RH fechar o ponto, né? Automaticamente, quando você fecha o ponto, ele envia uma notificação lá no aplicativo ou na web, né? Onde ele estiver logado, ele recebe uma notificação quando você recebeu o seu espelho ponto. Aí ele entra, né? Então, isso vale legal para o pessoal de home office ou até para o pessoal que está dentro da empresa para evitar a papelada. Ele pode assinar eletronicamente. Então, ele vai lá, recebe o cartão ponto, o espelho ponto dele fechado, né? Final de mês. Se ele estiver de acordo, é só clicar lá, assinar eletronicamente, que vai valer aquelas assinaturas que ele fez lá na configuração. Então, você pode sim, tem a opção de você imprimir e levar até o colaborador, mas a função mais utilizada dentro do Ponto Mais é essa assinatura eletrônica, tá? Que evita essa papelada, né? O RH não precisa nem ir até o funcionário, ou não precisa nem imprimir e mandar para ele. Ele tem lá, recebeu, olhou, tá de acordo, assinou eletronicamente, já vai valer aquelas assinaturas que ele fez lá. Que Para valer. maravilha! Que maravilha! Entendeu? Então, assim, o pessoal de home office usa muito, mas dentro da empresa também. Porque, como você falou, tem empresa que é muito grande. Então, você imagina imprimir 1.000 cartões pontos por mês e pegar a assinatura de todo mundo. É uma Não. função. Não, é uma pessoa só para colher assinatura. Exato. Então, assim, acaba até assim, diminuindo a carga, né, em cima do RH, porque você para de ficar de correria para lá e para cá. Então, ele pode assinar eletronicamente, mas se as empresas ainda
optarem e se sentirem mais seguras em ter assinatura mesmo em punho, também pode, tá? É que tem esse diferencial de assinatura eletrônica. Que legal. Gente, deixa eu ver aqui as pessoas. Nossa, tem um monte de gente entrou para nos prestigiar. Olha, Que bom. o Matheus Romero, que ele é maravilhoso, ele que fez meu material da minha empresa para divulgação da minha empresa. O Ah, que legal. Odair entrou também. O outro é Matheus Pac, esse eu não conheço. Mas bem-vindo, Matheus. O Ricardo Leandro também entrou e ele até indicou aqui, ó, a Eriquinha Rodrigues, deve ser sobre algum assunto que às vezes ela quer colocar, né, na empresa dela, o ponto mais. Coloque que você não vai se arrepender. A Jogasp, a minha filha querida Marina Lessa, ela falou assim: ai, que lindo, cenário novo. Você viu só? Cenário novo. Ficou maravilhoso. É que minha filha não mora comigo, então ela não viu ainda, tá vendo agora? Nossa, mas Entendi. muita gente entrou aqui, uma charatua, Oliveira Soraya também. Silvia Legal. Vieira é parente tua? É, minha tia. Ah, oi Silvia, um monte de gente entrou e todo mundo acenando, dando oizinho. Obrigada, viu, pessoal, por Legal. entrar aqui. Eu acho que é um assunto muito legal e vamos continuar com a nossa live. E uma coisa também que eu acho que preocupa muito os empregados e os empregadores, os dois. Se tem como mudar as informações do ponto online no ponto mais. Ou o empregado entrar, fazer o registro, ele conseguir entrar lá, se ele tiver acesso, mudar, sabe, alterar. Ou então o RH. Tipo, a pessoa foi lá, fez hora extra, mas ele vai lá e tira, manipula e tira a hora extra da pessoa. Tem essa possibilidade, Soraya? Então, nós temos duas vertentes aí para falar sobre esse assunto de alteração. Por quê? Dentro do ponto mais, você pode dar a possibilidade para o colaborador fazer uma solicitação de ajuste. Então, é diferente dele ir lá e mudar a hora que ele quiser, né? Não é isso. Ele vai fazer uma solicitação de ajuste para caso, por exemplo, ele registrou o ponto 15 minutos atrasado, 20 minutos atrasado. Ele pode fazer uma solicitação de ajuste. Essa solicitação vai para a pessoa do RH que já está pré-autorizada a receber esse tipo de solicitação, dizendo: olha, eu esqueci, eu voltei para o meu posto de trabalho, mas eu esqueci. Ou realmente eu cheguei atrasado, mas faz esse ajuste e tal. É possível, tá? Diante da empresa autorizar o funcionário a fazer essa solicitação. Mas veja bem, é uma solicitação, não é que ele vai alterar. Então, alterar mesmo, de fato, ele não pode, tá? O funcionário não pode alterar. O que vai acontecer? Ele mandar essa solicitação, o RH vai receber, né? Vai ver o motivo, vai investigar se no caso ele registrou 20 minutos atrasado e ele estava no posto de trabalho ou não. Se caso ele realmente estava trabalhando ou justificou lá algum motivo que o RH aceite fazer essa mudança, o RH vai clicar no botãozinho: ok, eu aceito essa solicitação de ajuste. Aí vai alterar o espelho ponto dele. Porém, vai ficar lá o histórico. O registro original dele era para ele voltar do almoço à 1 da tarde, mas ele voltou à 1h20. Ele fez a solicitação de ajuste, o RH concordou, então no espelho ponto dele vai valer que ele entrou a 1 hora, tá? Mas fica Ah, lá o registro original, tá? Então entendi. a primeira questão é essa, que o sistema possibilita essa conversa entre colaborador e empresa. Tá? Certo. Não quer dizer que ele vá conseguir alterar. Sempre alguém do RH vai receber isso e vai autorizar ou não. Caso Tá. ele não autorize, né, o RH não autorize, né, por exemplo, o funcionário justificou que ele chegou atrasado por conta da condução que ele pegou e teve um problema no meio do caminho, mas o RH não aceita esse tipo de justificativa e vai deixar lá o desconto de 20 minutos, meia hora.
o RH vai recusar dentro do sistema e colocar um motivo, tá? Então, olha, não aceitamos esse tipo de conduta, não aceitamos esse tipo de justificativa, o seu ponto vai continuar do jeito que você registrou mesmo, Ai, que legal. E tá? fica tudo lá registrado, né? Isso que é maravilhoso. Isso, fica tudo registrado. Até em questão, por exemplo, funcionário se ausentou por meio período na empresa. Dentro do aplicativo dele, ele pode anexar um comprovante de comparecimento a um médico ou até um atestado médico. Ele pode tirar a foto, anexar e fazer a solicitação. Olha, Beth, eu me ausentei na parte da manhã da empresa, pois eu estive realizando um exame. Segue o atestado médico para, né, fazer a justificativa Nossa! e não haver o desconto. Então, você tem toda essa conversa dentro do sistema, né? O funcionário não precisa ir até lá pessoalmente RH, entregar um papel, olha, eu estive no médico, aconteceu isso. É tudo ali, ó, no celular, no computador, no tablet. Então, ele consegue fazer tudo isso, tá? Essa é uma vertente da mudança aí do ponto dentro do sistema. A outra vertente é, depois de fechado o espelho ponto, se você precisar fazer alguma alteração, né, vamos supor, fechou o ponto, aí o funcionário veio só depois, passou essa informação falando que ele tinha um atestado para aquele dia que ele faltou. Você Direto. pode, com o pé. Você consegue reabrir o espelho ponto dele e fazer essa alteração. Porém, tudo só vai valer se tiver a assinatura do colaborador depois, né? Você reabriu. Você não consegue fechar sem estar autorizado pelo colaborador. Então, não tem o perigo dele fazer uma hora extra, a empresa tirar. Sempre vai estar 50-50, a empresa protegida e o funcionário protegido. Então, ele vai ter lá disponibilizado sempre para ele analisar, né, o espelho ponto dele e a empresa também, nesse caso, já entrando no assunto de horas extras ou banco de horas, a empresa pode disponibilizar dentro do aplicativo dele um gráfico lá para ele ter disponível a hora que ele quiser consultar a soma dele de tanto horas positivas ou horas extras, quanto horas negativas ou horas a serem descontadas, tá? Então, tá a informação ali na mão. Que acontece muito, né? O pessoal de RH me fala, ai, vem Nossa, muito. funcionário me bater na porta aqui toda hora me perguntar de quantas horas ele tem de banco É, de no banco horas. de Ele vem horas. aqui toda semana perguntar e não sei o quê. Se a empresa quiser, pode deixar disponível para ele no aplicativo ou na web para ele entrar e consultar, tá? Então, respondendo a sua pergunta, Nossa. dá sim para alterar, mas sempre com o O aval, tanto aval da de empresa alguém. quanto do funcionário. Isso, Gente, tá? eu vou falar um negócio para vocês também, que se tiver algum empreendedor aqui, dono de empresa, que não sabe, o que acontece? Atestado médico agora com e-social tem prazo para entregar, para enviar. É assim, você não entrega o atestado médico, mas você precisa do atestado médico para inserir as informações no e-social do afastamento daquele empregado. Tem prazo. Se você extrapola o prazo, possivelmente você pode receber uma multa. Então, acontece demais, às vezes, por exemplo, tem obras, cada canto do Brasil. Ainda, graças a Deus, tem o WhatsApp, o pessoal ultimamente está usando foto do WhatsApp e mandando, mas o documento mesmo físico, às vezes, vem depois que o ponto fechou e você daí não lançou a informação. Então, por esse método, nossa, vai facilitar demais, Soraya. Menos risco para a empresa, as informações online, você já importa para o e-social através do sistema. Maravilhoso, maravilhoso. Você imagina essa questão da empresa, né? Que a sede dela é aqui, né? Em Limeira, Americana, Campinas, e tem uma filial lá no Rio de Janeiro. Você imagina É. como que ficaria essa questão, né? Então, por dentro do aplicativo, você já manda lá, ele até escaneia o documento, você pode imprimir lá, legível certinho, então não tem mais essa desculpa, né? De É, entregar e depois. eu vou falar um detalhe, Soraya, que eu acho que quando você fechou com esse último cliente que eu indiquei para você, o que acontece? Eu faço consultoria lá e eu estava pedindo para a proprietária da empresa para ela colocar uma estagiária para ajudar a menina do RH.
Porque era muita, a demanda era muito grande. E lá eram cartões que a pessoa às vezes ou batia ou escrevia à mão e ela tinha que daí digitar tudo numa planilha para ver como que tava, sabe? Para lançar na folha de pagamento. Era difícil. É um Daí, assim, caos, né? era um caos. Daí ela não conseguia fazer as entrevistas de emprego. Quer dizer, ela trabalhava para fechar o ponto, para fechar a folha de pagamento. Daí eu Exato. levei essa alternativa do ponto mais. Daí ela falou assim, Beth, então vamos fazer o seguinte, eu vou investir nisso e vamos ver se não precisa de uma estagiária para ajudar a pessoa. E realmente facilitou demais a vida, então quer dizer, não precisou investir num outro colaborador, ou no estagiário, menor aprendiz, ou até mesmo um auxiliar de RH, porque o ponto mais já, assim, economizou demais a demanda do tempo dela para apurar o ponto do pessoal. Então, tá vendo? Sim, Assim, quem tá acaba reduzindo dentro. o custo, né? Acaba reduzindo o custo, porque, gente, depois, se vocês quiserem entrar em contato com a Soraya, eu deixo daí depois o telefone embaixo, a hora que eu for fazer a descrição da live. Vocês imaginam. Mas acho que pode passar valor, não pode, Soraya? Mais ou menos? Pode passar um valor, assim, tipo, porque eu sei que tem uma Pode. tabela de quanto, acho que 25 funcionários, 50 funcionários, alguma coisa assim, não é? Isso, são faixas de colaboradores. Então, se você tem Isso. até 50 colaboradores, você entra numa faixa, até 100 em outra. Então, e é um valor, assim, que não é cobrado. O pessoal pergunta muito se é cobrado por aplicativo. Quantos aplicativos eu posso Isso é instalar muito por esse tempo? importante. Porque Não, tem, é gente, liberado. tem ponto online que cobra por cada aplicativo, cada aparelho que baixa, tá? Isso. Então Ele cobra, tem na alguns que verdade, uma são. mensalidade, né? Ele cobra, na Independente de verdade, quantos celulares colocar. Isso. E tem empresas que cobram a mensalidade e mais um plus por cada É, aplicativo que você for usar. Da Ponto Mais não. é, É um valor fechado, você usa lá. A única coisa que você vai pagar, e é R$ 1, se eu não me engano, 1,50 por colaborador, é o reconhecimento facial, mas só isso. Se você utilizar o QR Code, que é tão seguro quanto, você não paga nada, além da mensalidade da faixa ali que você se encontrar. Outra coisa legal também, falando assim comercialmente, você trabalha muito com o pessoal de obra que acaba contratando por período, né? Então o sim. pessoal fala assim: ai, Soraya, mas eu tenho aqui 100 colaboradores, só que eu vou começar uma obra daqui 2 meses e eu vou ter que contratar mais 100 pessoas só para essa obra. Essa obra vai durar 6 meses, depois eu vou acabar o contrato, não vou renovar, eu vou ficar pagando por 200 funcionários, sendo que eu vou continuar com 100? E não, do ponto mais você consegue mudar essa faixa de colaborador facilmente, tá? Então, olha, por esse período Que aqui eu bom. vou ter 200. Você paga por 200. Aí não tem mais, você retira esses 200, volta os 100. Então, é muito justo a questão de cobrança, né, para o pessoal que trabalha com trabalho sazonal, né, que acaba trabalhando por contrato, tá? Então, tem também esse outro diferencial aí em questão de valores, tá? Assim, também, uma dúvida também, assim, deu ruim. Não quero que dê ruim para ninguém, tá, gente? Empresa nenhuma, pelo amor de Deus, eu quero que todo mundo cresça. Mas deu ruim e eu não vou conseguir mais nem pagar essa mensalidade baixinha do ponto mais. Eu quero cancelar. Tem alguma multa, algum contrato que eu tenho com prazo, alguma fidelização que eu tenho que permanecer no ponto mais? Não, nesse caso não. Você pode cancelar a qualquer momento, né? Só avisando, né? Tendo um aviso prévio, você pode fazer o cancelamento, tá? Para parar, né? Com as atividades, caso seja necessário. Porque você sabe, né? Hoje em dia, pelo amor de Deus, não quero que isso aconteça, pelo amor de Deus. Quero muitos clientes. Todo mundo prospere, né? Exatamente, todo mundo prospere para prosperar também. Soraya, e onde ficam armazenados essas informações? Precisa de um servidor, online, na nuvem? Onde ficam armazenados esses detalhes? Isso é tudo na nuvem, Beth. Não precisa de servidor, até porque o sistema é web, né? As únicas coisas que são instaladas são o aplicativo dentro do celular ou no tablet.
Mas, da mesma forma, as informações vão online para a nuvem, então fica tudo na nuvem, você economiza com o servidor, Ah, que maravilha. você economiza espaço, você não precisa ter uma máquina, nossa, que suporte o sistema. Não, é online, é como se você entrasse no seu e-mail, com e-mail e senha, e você trabalha dentro do Ponto Mais, está tudo lá disponível online, 100% web, tá? Então, é tudo na nuvem, 100% seguro. Nossa, eu gosto muito disso. Eu faço, além da consultoria, Soraya, eu também eu falo que fazer folha de pagamento para mim, a parte operacional mesmo, sabe, aquele de lançar no sistema, para mim é uma terapia. É igual quando você vai pegar tricô e Legal. crochê para fazer, é o que eu gosto. É o momento de relaxar. Então, eu presto assessoria em alguns escritórios de contabilidade. Eu presto assessoria para o escritório de Minas Gerais, um de Socorro, dois daqui de Limeira, um de Jundiaí. Eu faço folha de pagamento. E hoje em dia é tudo online. Eu utilizo um sistema que eu não vou falar o nome aqui, mas é um sistema que, inclusive, ele fica na nuvem também, esse sistema de folha de pagamento, e não precisa de servidor. Esse é um canal, porque outro dia eu estava prestando serviço para um outro escritório de contabilidade, e eles ainda utilizavam um servidor. Porque esse sistema tem a possibilidade de ser servidor ou na nuvem, né? E ele ainda está, porque no servidor é um pouco mais em conta, porque na nuvem você tem que pagar um pouquinho mais. Vale muito a pena, né? E queimou o servidor, perdeu todas as informações. E acontece. E outra coisa, o Beth, tem a questão também, os acidentes, que Deus me livre, já aconteceu com um cliente nosso, a empresa pegou fogo, acabou com tudo. Acontece. Roubar, Assim, entra alguém e roubar. roubar. Exato, roubou. E tem essa questão agora que está acontecendo muito de sequestro de dados, Aí eu ia falar né? hacker. Teve um outro também que teve hacker. Exato, então você Entrou, acaba inclusive, no meu perdendo. computador e eu perdi todas as minhas planilhas de Excel. Ele entrou e a hora que eu ia entrar na minha planilha de Excel, ele estava desconfigurado. Não conseguia entrar mais. Não, tem que usar o OneDrive, gente. Tem que tudo ser Eu tenho. nuvem. Agora eu tenho OneDrive. Depois disso, de uns Tem 3 anos que para cá. tem que ser tudo na nuvem, porque está acontecendo muito. E normalmente, quem acaba ainda não aderindo a esse tipo de tecnologia, porque o OneDrive é uma tecnologia, o sistema web é uma tecnologia, são às vezes as pessoas, né, que são mais velhas, porque acabam assim, eu não confio, como assim? Eu só vou digitar uma senha na internet lá e vai entrar tudo, meus documentos, as minhas coisas. Mas, gente, é extremamente seguro. É extremamente seguro. É muito mais seguro do que você deixar um sistema instalado lá. Porque eles têm aquela coisa de ter. Eu preciso ter aqui na minha mão, o sistema na minha mão. E é nessa que pode acontecer uma coisa. E é a vida de uma empresa. O sistema é a vida de uma empresa. Né? Tudo que está ali é a história da empresa. Então não tem como você correr esse risco. Não só com o sistema de ponta, o sistema de folha de pagamento, principalmente. Tem que ser em nuvem. Tem que tomar muito cuidado com isso, gente. E Porque é daí, muito sabe, sério. veio na minha cabeça isso agora. Vem de encontro isso, pessoal, de usar a nuvem, que é muito mais seguro, o LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Exato. Então, se você tem um servidor físico ainda, entra hacker, entra porque eu já peguei 2 empresas que aconteceu e ele vai o quê? Ele vai raptar as informações dos seus clientes, dos funcionários dos seus clientes, que ela tem toda a vida do RG, CPF, tudo, e na nuvem tem essa proteção, né, Soraya? Exatamente. Com a LGPD, assim, é a realidade no momento. Precisa ser nuvem para não ocorrer esse tipo. Porque além de prejudicar a empresa, né? Você perder toda a história ali, todas as informações dos clientes, pode prejudicar os seus clientes, né? Os seus Sim. funcionários, porque eles acabam pegando o CPF, fazendo um monte de coisa com o CPF, eles conseguem. Então, tem que tomar muito cuidado, né? Tem mesmo. E assim, eu tava nesse cliente, o último que você colocou, mês passado eu fui lá e eu estava ajudando a configurar alguns horários de trabalho, alguns turnos,
E, pessoal, dá para configurar a hora reduzida noturna perfeitamente, porque vocês sabem, né, que a cada hora noturna é que a pessoa tem que trabalhar 52 minutos e meio, equivale a 60 minutos. O sistema faz essa conversão, já faz esse cálculo. Então, a hora que sai lá a quantidade de hora adicional noturna, quantidade de hora adicional noturno já é com a hora reduzida. E um monte de. Meu, ela começou a mostrar relatório, relatório, relatório. E quais são os relatórios que são assim diferenciados que você pode falar pra gente? Então, a gente tem vários, assim, no Ponto Mais, se você entrar, você fica perdida, até de tanto relatório que tem. Mas tem alguns, assim, que eu falo que a pessoa tem que olhar todos os dias, né? Eu Ah, vou falar alguns aqui que eu separei, mas tem uns específicos que tem que olhar todos os dias para evitar mesmo essa correria aí de dia a dia. Tem o relatório de espelho de ponto, que é onde você pode todos os dias ir lá, clicar em um botão e gerar o espelho de ponto da empresa inteira, né? Vai ter a questão da fotinho lá que eu falei para você, para olhar. nossa, eu Vai quero ir lá só ter, pra ver agora. vai ter a questão das horas faltantes, se tem alguma pendência, por exemplo, olha, o funcionário tal vai ficar em vermelhinho. O funcionário tal tem uma pendência. Você entra lá, por que tem essa pendência? Ah, na semana passada ou nessa semana, na segunda-feira, ele não registrou o ponto, ele chegou atrasado e não justificou. Então, é uma gestão que você tem que fazer no dia a dia, né? Tirar ali, ó, meia horinha, 20 minutinhos para olhar todo mundo e ver se está todo mundo em verdinho, se está tudo ok, para chegar no final do mês, em 2 cliques, você vai lá, fecha tudo e acabou. Então, esse é um dos relatórios que eu falo que o pessoal tem que olhar todos os dias, tá? Tem o relatório dos ajustes de ponto, né? Que é onde você também vai conseguir olhar as solicitações do dia, né? Também é outro que você tem que olhar todos os dias para evitar de você entrar lá no espelho ponto depois e ter pendência, né? O que acontece? Também tira os 5 minutinhos. Se a empresa é muito grande, olha de todo mundo lá. Se não tiver nenhuma solicitação, ok? Senão vai aparecer lá. Solicitação da Beth, da Soraya, do José Carlos. Então, você já é, trabalha naquelas 3 solicitações ali, seguiu o dia, acabou. Entendeu? Então, esse também é um que você tem que entrar todos os dias para evitar a correria lá no final do dia, né? No final do mês. O relatório de banco de horas também é um muito legal para você acessar, porque daí você tem na sua mão a quantidade de crédito que esse funcionário tem, tanto horas 50%, 100%, banco de horas, tudo ali somado rapidinho, planilha detalhada, sabe? Com quantas horas ele fez por dia, quantos minutos ele fez por dia, os horários que ele bateu. Então, é um relatório muito completo, muito rapidinho de você pesquisar ali, tá? O outro relatório também que para o RH é muito importante, que é o relatório de auditoria, tá? Nesse Esse é relatório para mim. estão... Essa auditoria já é comigo. Isso. Nesse aí aparecem as ocorrências que podem ocasionar ações trabalhistas, tá? Então, esse relatório em específico também é bem legal para acompanhar, né? Porque ele vai aparecer lá, funcionário que fez jornada menor do que deveria, né? Ultrapassou a quantidade de horas do dia que ele poderia Nossa, trabalhar, que legal. Eu já vou né? Que chegar lá, vou acontece pedir esse relatório quando eu for, que eu vou lá semana que vem. intervalo menor de almoço. Então, todas as ocorrências assim que são mais sérias, né, que são passíveis de ações trabalhistas, vão estar lá nesse relatório de auditoria. Então, também é bem legal para o pessoal estar sempre olhando. Tem também o relatório de afastamento e férias, né, que tem um controle super legal de quem está afastado, quem está de férias, quando sai, quando volta. E é legal para controlar também a questão de benefício, né? Quando a pessoa está afastada, tal, está em férias. Sim, sim. Então, é bem legal você controlar. O relatório de absenteísmo, que muita gente pede e muitos sistemas não têm, né? Que ele controla a quantidade a porcentagem de presença desse funcionário dentro da empresa, né? Nossa, Hoje em dia o indicador sai praticamente um indicador, então. é um indicador, tem até gráfico, tudo, porque o que acontece? Tem muitas empresas hoje bonificando os funcionários, fazendo premiações para Sim, os funcionários com maior índice de presença, né? Que eu não tem utilizo isso. atraso, isso, que não tem atraso, falta, né?
Então, opa, deixa eu só desligar uma ligação aqui. Não tem atraso, não tem falta. Então, o relatório de absenteísmo, muita gente usa, precisa e demora muito para você fazer na mão. Isso quando você não tem um Demora mesmo. relatório pronto. É Né? verdade. Então, tá na sua mão ali. Fica até um gráfico no dashboard do RH ou do pessoal que está lá configurado como usuário de administração. Fica lá um dashboard que é atualizado a cada segundo, mostrando lá quem tá, quem não tá, o Nossa, relatório que de absenteísmo, maravilha! tá? E o relatório de ocorrências. Por quê? O RH bem sabe que não é porque tem essa função, né, o sistema tem essa função de você poder fazer essa solicitação de ajuste, se você chegar atrasado, se você faltar, principalmente questão de atraso. Não é porque o sistema oferece que a empresa inteira tem que ficar usando isso toda hora, né? Porque quanto mais relatório de ocorrência você tiver de solicitação de ajuste, quer dizer que mais errado eles estão fazendo o registro de ponto. Né? Vamos Então, aplicar advertência aí, pessoal. isso, eles usam. Tem empresas que colocam isso. Olha, você pode fazer até tantas solicitações sem advertência, porque tudo tem limite, né? Não é porque está disponível lá essa função que o RH vai passar daí todos os dias corrigindo ponto, porque o pessoal, não, tem como eu justificar depois, eu vou atrasar aqui tranquilamente. Então, tem esse relatório. Todos esses relatórios que eu falei, tem muito mais, tá? Tem mais de 20 relatórios hoje dentro do sistema, eu falei 7 aqui, mas assim, todos esses relatórios têm um campo do lado, né, para você colocar e-mails. Ah, eu quero enviar isso direto para o meu colaborador. Eu posso enviar. Ou eu vou mandar para o gestor dele, da equipe dele. Olha, o seu funcionário está fazendo muita solicitação para ajuste de ponto. Isso não é legal. Então, manda para ele por e-mail, ele já recebe, ele já analisa, tanto funcionário quanto colaborador, diretor, outra pessoa da RH. Olha, analisa isso aqui comigo, esse banco de horas aqui está muito alto, tal, não sei o quê. Tem um campinho direto, só digita e-mail, enviar, ela recebe direto lá. Tá? Então, questão de relatórios tem vários, dá para você explorar lá um monte, mas esses eu acho que são os principais que você tem que olhar, né, no dia a dia para evitar a correria lá no final do mês. Veio agora uma coisa na minha cabeça. Banco de horas, quando você faz o banco de horas, aquele que não precisa ser homologado no sindicato, que com a reforma trabalhista autoriza, é aquele que no máximo de 6 meses, né? Só que daí tem alguns sindicatos que autoriza banco de horas de 3 meses, daí se você quiser de 1 ano, daí você tem que fazer homologado pelo sindicato. Tem como configurar o banco de horas para ele alertar a menina do RH, olha, está acabando o prazo dessa pessoa que vai dar 6 meses, ele ainda não eliminou essas horas, esses créditos de horas do banco de horas dele. Tem algum tipo disso? Então, um relatório que eu tiro quais são as horas que estão para vencer? Sim, relatório você tem, que é lá no relatório de banco de horas. Tem como você clicar para saber quem está vencendo, não, qual é o limite, né? Você configura lá certinho. Só não tem um alerta, mas tá tem relatório. Tem relatório. Isso você pode entrar lá e consultar manualmente para ver quem está no limite lá. Só não tem o alerta, mas o alerta eu soube já que está em desenvolvimento, porque o pessoal pede muito. Precisa. Até uma outra empresa que eu vendi, eles controlam a cada 6 meses de acordo com o registro. Então, a funcionária foi registrada hoje. Aí, a cada 6 meses, não é no ano, a cada semestre, todo mundo tem que zerar banco de horas. Não. Entendi. É a cada 6 meses do registro. Então, o pessoal pediu esse alerta. Então tem uma variação muito grande, né? Tem uma variação muito grande. Então, nessa parte é mais difícil. Mas, nas outras tratativas que são mais simples, você olha lá nos relatórios e está a informação na sua mão na hora. Tá? Então, você pode usar o relatório. Isso é muito importante, viu? Muito importante, Soraya. Vai ajudar bastante, bastante o RH. Soraya, você não vai acreditar. Olha só, vou até colocar o óculos, porque eu não tô acreditando. Falta 1 minuto. Já deu tempo. Não passa. Você gostou? Você gostou? Você gostou? É uma delícia. Passou muito rápido. O bichinho da live te pegou?
Já pegou. Já falei que eu vou querer vir toda semana conversar. Uma delícia, ó, o pessoal entrou, assistiu, eu fiquei muito feliz, viu, com a Bastante audiência aí do seu gente. Instagram. O pessoal Bastante. acompanha, né? Que legal. Acompanha, sim, o pessoal muito ponta firme, muita gente boa. E eu queria que você fizesse as considerações finais para se despedir. Ai, legal. Primeiramente, eu agradeço muito a oportunidade, né, de estar aqui, de conversar com você. O seu espaço, como eu falei, é muito rico em informação. Eu acho sensacional quem se dedica, assim, a trazer informação de graça, a trazer pessoas que podem contribuir, né, com informações aí para o pessoal. Então, assim, eu bato palma mesmo. Acho muito legal o seu trabalho, Beth. Ah, Então, obrigada, Soraya. obrigada pelo obrigada pelo carinho, parabéns pelo trabalho, que o seu Instagram tá incrível, pessoal, assim, tem que acompanhar. E eu espero, assim, ter ajudado aí, contribuído com informações. Quem precisar também tiver mais dúvidas, quiser falar comigo depois, a Beth passa o telefone. Eu vou colocar no feed aqui da live o seu telefone, seu contato. Legal. E eu desejo sucesso, que você consiga trazer cada vez mais gente aí para ensinar a gente, para ajudar. Eu também vou acompanhar super as lives, as próximas, Ah, e sucesso aí para todo mundo, para você, para os seus clientes. E obrigada aí a todo mundo que assistiu. Se precisar, estou por aqui, Soraya. contem comigo. Soraya, muito obrigada. Eu que agradeço, porque assim, eu achei muito importante quando eu te convidei, porque eu bato muito na tecla de controle de jornada, porque a lei diz que abaixo de 20 colaboradores, de 20 empregados por local de trabalho, não por registrado numa empresa, por local de trabalho, que não precisa ter. E eu discordo. Eu acho que tem que ter controle de jornada sempre, mesmo tendo um colaborador, porque se esse único colaborador entrar com processo trabalhista e você não tiver um controle de jornada, se ele falar que ele fez 20 horas extras no mês e não ganhou, ele vai ganhar, porque você não tem documento para provar que você não, olha, ele não fazia hora extra. Então, Exatamente. faça o registro. O Ponto Mais é uma ferramenta maravilhosa, de baixo investimento. Entre em contato com a Soraya. E agora, foi que eu trouxe você por causa disso, por causa do home office, por causa das gestantes, por causa de tudo, para facilitar a vida de todo mundo, tá? E a Soraya vai estar sempre à disposição para tirar suas dúvidas, te passar valores e até na sua empresa, se você for do RH, ela vai até lá, ela marca a reunião, ela coloca todos os slides, tudo que é o Ponto Mais pode trazer de benefício para sua empresa, explica para a diretoria, se precisar voltar, ela volta de novo, explica para quem for, para não ter dúvidas da importância do Ponto Mais na empresa, tá bom? Isso. Soraya, brigadão, dá um beijo no Zé, fala que eu Pode gosto deixar. muito dele, há anos, ele é um doce de pessoa, super atencioso, você também, por isso que vocês dão certo, vocês trabalham juntos, porque vocês são demais. Muito obrigada, viu, Soraya? Eu que agradeço, Beth. Estamos aí à disposição. Se precisar, é só chamar. Um beijão, viu? Boa noite. Bom descanso. Beijo, pessoal. Obrigada para você também. Tchau, Tchau, tchau. pessoal, até a próxima.